Hoje nós vamos falar do terceiro ponto abordado no livro, que é a ação, e, por fim, nós vamos estar finalizando este estudo, trazendo exatamente eh, esses percursos que precisamos fazer para que melhor possamos estar atendendo atendendo à qualidade do trabalho, que é o estudo. Que é isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos estudando. Mas antes de entrar exatamente no foco de hoje, nós não poderíamos deixar de trazer a lembrança sobre esta semana que, para a doutrina espírita, nós temos 2 datas que marcam. A primeira data, que foi ontem, 18 de abril, quando no ano de 1857, Allan Kardec nos apresenta a primeira obra da codificação, que é o Livro dos Espíritos. Este livro, que é dividido em 4 partes e tem 1019 perguntas, nos apresenta a parte filosófica da doutrina espírita. Segundo o nosso tio Di, neste livro nós podemos encontrar resposta a todas as questões. Inclusive, ontem, quando estava no término da reunião doutrinária, eu não acompanhei, porque simultaneamente nós estamos na reunião mediúnica, então, quando termina, a gente desce para o salão doutrinário e ainda pega um pouco. E ele falava exatamente quando alguém que era um estudante de medicina fazia uma pergunta no ano de 1954 a tio Divaldo sobre física quântica, e ele tinha ouvido de Viana de Carvalho que estudasse o livro, porque todas as perguntas que lhe fossem feitas encontraria em O Livro dos Espíritos. E, na verdade, ele devolveu a pergunta ao estudante, mas depois, em colóquio com Viana de Carvalho, ele disse para consultar a questão 540. Então, nós participamos de um Minutos de Reflexão, que acontece toda terça e quinta-feira, às 18 horas. E ontem, como era o dia de celebração do Livro dos Espíritos, nós lançamos um desafio para que a gente pudesse diariamente ler de 2 a 3 perguntas com as respostas, e ao final dos 365 dias do ano, no próximo ano, nós teríamos feito a leitura de O Livro dos Espíritos. Então, eu lanço este desafio, independente de nós já termos lido uma, 2, 3 vezes. O próprio tio Divaldo diz que quanto mais se lê, mais se aprende, né? Então, eu lanço para vocês esse desafio, porque eu própria lancei e estou tentando, né? E na sequência eu estou até indo, às vezes, quando a questão é muito curta, mais do que isso. Ontem mesmo, que foi o primeiro dia, eu fui para além de 3 perguntas, porque as iniciais são respostas curtas, né? E isso facilita, mas não é aquela leitura para você dizer que leu, é para poder ler, assimilar. Então, lançamos esse desafio. E o segundo momento foi o momento da segunda-feira, 15 de abril de 1864, quando o Evangelho segundo o Espiritismo completou 160 anos de sua publicação, que é justamente a parte apresentada por Allan Kardec, que traz os ensinos de Jesus com novas visões, com comentários dos espíritos, porque nas partes dos capítulos nós temos as instruções dos espíritos. É muito interessante também, mas lançar 2 desafios ao mesmo tempo talvez não dê para poder cumprir a meta. E como é bom a gente se sentir desafiado para poder alcançar a meta, quem quiser fazer a leitura em paralelo, eu acho ótimo.
mas o desafio é que a gente possa conhecer essas 1019 perguntas que constam em O Livro dos Espíritos. E aí, seguindo para a nossa temática, nós queríamos inicialmente que alguém pudesse trazer um comentário sobre esta fala da benfeitora Joana de Ângeles, quando ela vai dizer no livro Momentos de Consciência, no primeiro capítulo: nunca cedas lugar à hora vazia, que se preenche de tédio, mal-estar ou perturbação. O que faças, faze o bem com dedicação. Quem gostaria de colaborar com algum comentário? Posso iniciar. Eu, Vamos lá, que Rejane. alguém tem que começar, né? É, Para mim, senão a gente fica no vazio. esse é um das diretrizes, dos conselhos que Joana nos dá, que na minha vida influenciou muito. Porque quando você para como médium e deixa a cabeça vazia, quer dizer, vazia que eu digo o ócio, né? O tédio, eh, deixar os pensamentos de perturbação chegarem, deixar o não fazer nada, a vibração pode baixar, né? Porque as influências chegam. Então, você escutar uma música, você poder se dedicar ao estudo, principalmente nos momentos difíceis da vida, colocar o campo da a ação em alguma coisa para o bem ou que te deixa alegre, faz muito bem, né. E a outra ponta é esse faze o bem com dedicação. Acho que esse tem que ser o lema da vida de cada um de nós. Tudo que nós fazemos tem que ser com colocar o coração, como eu dizia, a alma, né. Era isso que eu poderia contribuir. A Raquel quer falar. Raquel levantou a mão, pode falar, Raquel. Eu pensei em fazer tudo além de bem, com dedicação, mas com presença, né? Consciente do que está fazendo, prestando atenção e vivendo aquele momento, né? Então, isso que me surgiu essa ideia. É interessante, né, o que Rejane traz, do fazer bem, dessa hora do ócio, né? E complementando com o que Raquel trouxe da presença. Nós lidamos com diversos trabalhos em nossa instituição que requer a presença de muitos voluntários, porque nós temos todas as tarefas na casa espírita e a parte social é uma parte muito intensa, né, da nossa casa, e a gente conta com os voluntários. O que eu observo nesse trabalho voluntário é que nós agimos, nós temos uma postura que não é a mesma postura que a gente teria se fosse o nosso trabalho formal. Em que sentido? Eu tenho qualquer coisa para resolver, eu apenas comunico que hoje eu não posso comparecer à tarefa. Só que aquela tarefa é composta por um grupamento de pessoas nas quais cada um tem uma função a desenvolver. E se cada uma tem uma função, a falta de alguém vai comprometer a dinâmica do trabalho. Então, nós observamos que o trabalho voluntário, ele tem um pouco dessa característica, porque a gente acha que somente comunicando está tudo resolvido e o coordenador do trabalho que se vire para poder dar conta daquela substituição. Vou dar um exemplo. Eu sou atendente fraterna presencial e virtual. Eu tenho um horário fixo para o atendimento virtual. Quando chega para mim
o atendimento que eu preciso fazer, porque isso nós recebemos de véspera, e surge alguma coisa que vai me impedir de estar naquele momento, eu vou no grupo procurar alguém que possa me substituir e não jogar para que o coordenador resolva. Eu vejo isso também na evangelização. Domingo agora que passou, nós fomos fazer um seminário pelo projeto Manuel Filomeno, no interior, em uma cidade do interior do estado da Bahia. E isso, quando nós saímos aos domingos, requer uma ausência no trabalho da evangelização infantil. Quando a evangelizadora que compartilha a sala com o meu esposo, que também é do projeto, já tinha ciência, e aí eu sempre sou aquela evangelizadora coringa, que fico passeando por todas as salas para poder cumprir a agenda de alguém que não pôde estar presente. E quando eu estava já no término da atividade do domingo antepassado, as duas evangelizadoras que ficam no grupo de 3 e 4 anos me procuraram para poder dizer que não estariam presentes neste domingo que passou. Ou seja, contavam com a minha presença, porque eu sou sempre esta pessoa, mas esqueceram que eu estaria ausente. Então, assim, uma era um motivo de viagem de um aniversário de alguém muito próximo ao esposo. E a outra que a mãe receberia uma homenagem que ela não entrou em detalhes. Então, assim, não é que a gente não possa se ausentar do trabalho diante, né, de uma demanda que nós consideramos importante. A questão é, eu preciso estar tentando estratégias para quando eu chegar ao coordenador, olha, eu não vou poder estar presente, mas eu já me articulei desta forma, não. Eu não sei a experiência de vocês, mas eu tenho vivido muito esta experiência de que se lança a questão, né? E nisso vai muito o que a benfeitora está dizendo aí. O que faças, faze o bem com dedicação. Então, eu ficar a cada compromisso de ordem familiar, de ordem pessoal, de ordem de celebração, está me afastando do trabalho, isso vai trazer comprometimento para o trabalho. E um trabalho que eu acho, que eu considero importante na minha jornada evolutiva, senão não estaria abraçando. Aí eu vou dizer assim para vocês que vivem no lugar, conforme Joseph falou que de manhã estava 2 graus, um lugar que é frio, o frio muitas vezes mantém a gente mais restrito em casa, se há possibilidade para isso. Mas aqui nós vivemos em uma cidade que tem praia e que é muito verão nas 4 estações. É claro que a gente tem um período de chuva, agora mesmo nós temos nessa estação do ano, que é o outono, é uma estação que tem muita chuva. Mas eu estou aqui mesmo, olho, estou vendo o mar, está o maior sol. Então, assim, é difícil, eu compreendo. Um domingo pela manhã, que é o dia que a maioria não tem trabalho, as crianças não têm escola, você fazer uma opção para estar em um trabalho que é ou você vai agir na tarefa da evangelização, você vai ser aquele familiar que levará a sua criança ou seu jovem para o trabalho. Então, nós estamos nos ocupando daquele tempo precioso que nos é concedido, mas esta ocupação não pode ser mera ocupação. Nós precisamos, de fato, nos revestir de todo o compromisso e responsabilidade que o caráter daquela tarefa se reveste para poder dar conta deste compromisso conforme assumimos o mundo espiritual. Vixe, eu toquei aqui, desculpe. Aí vamos para a próxima. Não, aqui eu já. É esse aqui.
Aí nós retiramos uma questão de O Livro dos Espíritos, que aí nós temos, lembrando que o Livro dos Espíritos, na parte terceira, que é destinada ao estudo das leis morais, nós temos 12 capítulos. O primeiro, da lei divina natural, o último, da perfeição moral. É como se Allan Kardec estivesse apresentando todos esses deveres que a criatura deve ter para com Deus, para consigo e para com a sociedade, e fecha com a perfeição moral. Mas entre o segundo e o 10º, ele nos apresenta 10 leis morais. A lei do trabalho é o terceiro capítulo desta parte terceira de O Livro dos Espíritos. E aí Kardec vai indagar. Quero também a participação, senão vai ficar um estudo muito solitário, só eu falando, então a gente precisa também ter mais esse dinamismo. Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais. Quem gostaria de colaborar? Pode desbravar, Regiane, enquanto ninguém se pronuncia. Eu tinha levantado minha mãozinha, então eu já vou falar. Ah, vai, Roberta, eu não tinha visto. Tem Desculpe, problema pode não. ir. Eu Não, acho que, Roberta, depois Tainá. Thelma, Thelma. eu acho que a gente negligencia muito o trabalho mental também, né? Que a gente precisa fazer essa vigilância de estar com o pensamento sempre na ação positiva, do bem, com o sentimento no lugar certo. E quando a gente entende trabalho, quando a gente pensa em trabalho, a gente está sempre pensando na ação da fazeção, né? Da matéria, do criar, enfim, mas esquece dessa força motora do espírito, que é o sentimento e o pensamento. Muito bem o que você traz, Roberta. Nós, quando falamos de trabalho, vamos muito no foco daquilo que é também a nossa subsistência, porque nós sabemos que precisamos desse ofício para poder sobreviver. Senão, quem vai pagar as contas? É Rejane? Então, Thelma, você pode falar. Oi, deve ter muito barulho de fundo aqui, porque eu não estou em casa, mas dá para me ouvir tranquilamente? Estou lhe ouvindo, sim, pode seguir. Tá. Não, eu acho que o trabalho é o contrário do ócio, né? Quando a gente não está totalmente no ócio, a gente está trabalhando. Nem sempre a gente está trabalhando no bem, mas eu acho que a gente está sempre trabalhando. E eu acho que o trabalho maior que a gente tem aqui é o trabalho de se melhorar, né? O trabalho em si mesmo. Melhorar os nossos processos mentais, trabalhar as nossas emoções. Acho que esse é o nosso principal trabalho aqui, né? Porque quando a gente for embora, é esse que a gente vai olhar para trás e ver como foi que eu entrei, como é que eu estou saindo dessa vida, né? Então, o trabalho que a gente fez dentro de si mesmo, a gente vai levar com a gente para onde quer que a gente vá. Você trouxe um ponto importante, que é justamente esse investimento para o nosso processo de retorno. E nem sempre nós estamos atentos a isso, mesmo sabendo que este momento de vida no corpo, ele é transitório. E uma vez passando, nós seremos cobrados da utilização deste tempo. Isso é natural. Por que que é natural? Porque quando nós reencarnamos, nós recebemos uma proposta de trabalho. Projetos foram pensados, todas essas propostas, elas pensam na nossa libertação, no saldar de dívidas que estão acumuladas, porque a cada experiência nós crescemos, mas nós também contraímos débitos, não é só o crescimento. É claro que quando se coloca na balança, nós temos sempre um saldo positivo da reencarnação. Quando Allan Kardec faz esta pergunta aos benfeitores, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais,
é bem claro quando os benfeitores dizem não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Agora, o que é que acontece? Muitas vezes, a nossa carga horária para este trabalho formal, ela é tão intensa que nós não temos o tempo suficiente para o trabalho da alma, espírito encarnado. Então, esta é uma reflexão que nós precisamos fazer. Trabalhar é imprescindível, todos nós sabemos disso, mas a gente vê numa sociedade capitalista como a nossa, por exemplo, que hoje, na modernidade, na atualidade, os pais trabalham muito para poder oferecer o melhor aos seus filhos, sem nenhuma crítica em relação a isso. A questão é, eu trabalho para oferecer escola, o curso de inglês, a aula de balé, o curso de natação, isso mais aquilo. Então, é claro que para favorecer no país como é o nosso Brasil, onde tudo é um custo e um custo que não é pequeno, né? Hoje a gente ouve muito dos casais jovens que só terão um filho porque 2 filhos é uma despesa que eles não têm condições de arcar, e a gente sabe que isso é uma realidade. Então, se eu quero proporcionar o melhor ao meu filho, eu preciso trabalhar exaustivamente para poder pagar todos esses custos. Isso é um fato. E fazendo isso, eu esqueço de oferecer a esta criança o melhor. E aí a gente vê, nós tivemos sábado, amanhã vai fazer 15 dias, nós tivemos numa atividade com um grupo da família em uma casa espírita muito grande aqui em Salvador, que a evangelização funciona no sábado pela manhã. E fazendo uma comparação com a nossa casa espírita, que também é a maior de todas, e tem um número grande de crianças que vão à evangelização, há uma diferença que nos chama a atenção no que diz respeito ao cumprimento de horário. Nesta que nós estávamos no sábado, as crianças não chegam atrasadas e o horário de iniciar é o mesmo, 9 horas da manhã, da nossa casa e dessa que nós estávamos. E esta casa espírita, ela tem lista de espera, porque as salas não comportam mais de 20 ou 25 crianças, e tem a cada sala lista de espera. Se você falta 3 vezes, você automaticamente é eliminado para poder atender a demanda de quem está na fila de espera. Em nossa evangelização, que começa às 9, tem criança que chega às 9h30, 15 para as 10, 10 para as 10, 10 horas, 10h10. Não atenderia a esta proposta. E aí você vai, qual é a diferença de trabalho? É uma cultura. Então, ali, todos dois têm os seus méritos, todas as duas casas têm a sua importância, mas se gerou uma cultura onde domingo é o dia da criança acordar mais tarde, porque ela acorda cedo até sábado. Não, porque a criança que vai para a evangelização sábado, ela não está acordando no horário da escola, mas ela também está acordando cedo. Então, assim, nós precisamos estar atentos a esta valorização. Aí eu pergunto, qual é a criança que chega atrasada na sua escola? E por que eu chego na evangelização? Qual é a diferença? Então, eu tenho posturas diferentes conforme seja o meu interesse. Então, a criança não pode chegar atrasada na escola, porque ela vai ter. A criança pequena ela vai entrar, uma criança maior ela vai ter que esperar o próximo horário para poder estar entrando na sala de aula. Então, eu não posso ter posturas diferentes naquilo que eu valorizo mais a escola, eu valorizo menos o trabalho na casa espírita, porque tudo é trabalho e nós precisamos estar valorizando do mesmo jeito.
Aí vem uma outra questão, nós selecionamos apenas essas duas, que diz respeito à lei do trabalho. A lei do trabalho, em O Livro dos Espíritos, é bem curtinha. Allan Kardec só nos traz 2 tópicos. E na 682, eu vou querer mais uma vez a colaboração de vocês. Ele vai estar indagando. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Quem gostaria agora de colaborar? Eu posso colaborar. Pronto, vamos. Flávia. Então, eu acho que a gente tem um repouso físico que eu acho que o corpo precisa, mas a gente sabe que o nosso espírito não descansa, né? Então, é importante a gente se preparar também para o repouso. Que repouso é esse, né? Que a gente vai fazer? É aquele repouso que é o corpo físico que precisa, mas nossa mente está em harmonia, organizada, porque isso também vai impactar esse repouso, se ele não for bem feito. Mas o corpo físico, sem dúvida, precisa, e eu acho que a nossa mente também. Tem momentos que a gente precisa de um afastamento, silêncio, desse repouso para nossa mente também, para a gente encontrar o equilíbrio que a gente busca. Muito bem, Flávia. Essa sua parte final, quando você traz, né, para poder buscar este equilíbrio. Antes de Joseph falar, essa imagem é de pessoas que trabalham para poder retirar o sal. A gente pode imaginar a hora que inicia, a hora que finaliza. Isso não é uma realidade nem do Brasil, nem de vocês aí na Áustria. Mas eu vou contar uma realidade que a gente ainda vive hoje no estado de Sergipe, como a gente tem outros estados no Nordeste do Brasil, na região Norte, com situações assim semelhantes em termos da precariedade do trabalho. A gente tem no Nordeste, vou falar particularmente de Sergipe, particularmente mais ainda de Areia Branca, Sergipe, que é a terra do meu pai. Até hoje, nós temos muitos canaviais, sabemos que a fonte do açúcar vem do canavial, e esses trabalhadores, eles iniciam antes do sol raiar e eles vão até o pôr do sol. Isso dá, gente, uma jornada de 12 horas, pelo menos, de trabalho. Imaginamos, porque não é um trabalho. Às vezes, meu filho trabalha 13, 14, 15 horas, sentado numa cadeira, em casa, tudo bem, na frente de um computador, para almoçar, para poder fazer um lanche, para no descanso do almoço. É diferente destes homens que estão aí na foto, diferente daqueles que estão nos canaviais. Então, um corpo que está sujeito a este regime de trabalho, que tipo de repouso ele vai ter? Talvez seja aquele momento que ele já está tão exaurido que ele toma um banho, ele come e ele deita para o próximo dia e não faz mais nada. Joseph, pode falar. Obrigado. Mas eu penso, também já como a Flávia falou, que temos 2 tipos de repouso, né? O físico, que o corpo precisa para descansar, sem dúvida, mas também para o espírito, que é importante que esse repouso podemos também fazer durante o dia, mas não simplesmente ficar preguiçosos, mas fazer alguma leitura, alguma assim, descanso com música, por exemplo, né? Ou talvez dar passeio, e também dá refrescar um pouco a mente, né? Que a mente é importante para repousar. Também se sair das suas ocupações, quem trabalha no escritório deveria fazer alguma completamente diferente, seja para a natureza, para ver verde, para passeio,
para se fortalecer com energias positivas da natureza, boas, né? Então, depende de cada pessoa, mas só a mente também precisa descansar de forma não somente assim, de fazer nada, mas também pode ser ativa pela leitura, para fazer algo que faz bem à pessoa que gosta de fazer para se fortalecer com essas boas energias que ela gosta, né? Que cria boas energias quando ela pensa nesse algo que ela está gostando. Você falando desse repouso que o trabalhador precisa, né, da reposição dessas energias. Hoje nós conversávamos lá na Mansão do Caminho. Nós temos um projeto que é intitulado Um Salto para o Futuro. Nós conseguimos uma verba parlamentar de projeto de cultura, e tem uma empresa que está financiando para que as nossas crianças, no contraturno da escola, possa fazer algo ligado à arte. Balé, dança, algum instrumento, música, artes. E hoje a pessoa que é a funcionária, que é a responsável por este projeto, estava me dizendo que alguns funcionários gostariam de participar. O que é que eu achava? Eu disse: olha, eu acho que é fundamental se ter 1 hora, uma vez na semana, para poder estar fazendo algo que vai melhorar a produtividade dele no trabalho. Porque se eu tiro 1 hora do meu trabalho na semana para poder aprender um instrumento, o resultado disso vai na direção do trabalho, porque vai trazer para mim satisfação, bem-estar, harmonia. Então, porque ela disse: Tânia, a gente pode ver com o setor pessoal para o funcionário pagar essa hora. Eu disse: eu não concordo. Eu, como diretora, sou favorável a que ele escolha o instrumento que ele quer aprender. O trabalho começa às 7 da manhã. Ele vai ter de 7 às 8, uma vez na semana, esse horário disponível. E mais adiante, aprofundando, vendo a necessidade de ampliar, a gente pensa. Mas a gente tem que começar do começo. Então, é muito importante a gente ver várias empresas aqui no Brasil que têm se utilizado de atividades de corpo, de meditação, dentro do horário de trabalho do funcionário, para que ele possa tirar 30 minutos, 40 minutos, estar fazendo isso, porque os resultados são benéficos para a produtividade daquela pessoa. Por que que a gente não vai pensar nisso? Mas com relação a esta pergunta formulada por Kardec, eu vou trazer a resposta exatamente como os benfeitores colocam, né? Repetindo, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, nessa resposta dada pelos benfeitores, eles estão assinalando a respeito, né, desta necessidade que nós temos, enquanto almas encarnadas, de ter esse momento de desprendimento parcial, para que nós nos elevemos para cima da matéria. E aí vem a pergunta: como ocupo o meu tempo? Aí eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Só para causar uma inveja boa, né? Uma imagem de praia. Ui, desculpe, deixa eu voltar. Toquei aqui de novo. Como é que vocês ocupam o tempo de vocês? A Ângela tinha levantado a mão e a Thelma. Perdão. Mas agora encaixa também na sua pergunta seguinte. Eu só ia comentar que
com a fala do Joseph, eu me lembrei que a gente pode ver como um avanço para a nossa sociedade, quando se regulamentou, né, pela legislação, a gente ter 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de sono, né? As 8 horas de trabalho foram regulamentadas pensando nisso. Todo mundo precisa de 8 horas de sono, então também 8 horas de lazer, 8 horas de trabalho. Era isso que eu ia comentar. E como eu ocupo o meu tempo, eu acho que o ideal seria a gente fazer assim, pensando no lazer, na família, o tempo que a gente deve passar, e, é claro, o trabalho e o descanso, que também é essencial para o nosso corpo, né? Era isso. Thelma? Ai, desculpa. Como que a gente ocupa o nosso tempo? Eu acho que a gente anda tão ocupado que a gente nem pensa muito em como, eu estou falando por mim, né? Em como que a gente ocupa o nosso tempo entre trabalho, cuidar da casa, cuidar das crianças e todas as atividades ligadas à nossa casa espírita, né? Não sobra muito tempo para você pensar o que que eu vou fazer com essa hora livre. Não sobra muita hora livre para gente pensar em que eu vou me dedicar, né? Pelo menos para mim tem sido assim nos últimos, depois da pandemia para cá tem sido assim. O importante na reflexão sobre este questionamento é que a gente possa perceber que nesta ocupação do tempo eu estou conseguindo me dividir nas esferas que são necessárias, porque Ângela trouxe a questão das 8 horas para o trabalho formal, 8 horas para o lazer, 8 horas para o sono. Aí eu pergunto, nessa divisão das 24 horas, como eu ocupo? Aí já é uma pergunta que vai para além dessa. No que diz respeito à minha alma, qual é a ocupação que eu destino do tempo diário para a minha alma? Ou isso não existe no meu dia a dia? Ou Eu, só existe no dia que eu tenho estudo aqui, que é de 14, que é de 19 às 20h30, ou no dia que eu tenho trabalho mediúnico? O que é que vocês me falariam sobre isso? Eu acho, pessoalmente, que em todas as atividades a gente. Desculpa. Todas as atividades a gente pode estar cuidando da alma. Quando a gente está no momento de lazer, quando a gente está no trabalho, no sono, até no sono, porque a gente tem a capacidade de se desprender e também atuar, né? Eu acho que todos os momentos a gente tem oportunidades infinitas de servir. É que a gente não se preocupa em estar prestando atenção em todas as oportunidades e aproveitando, né? Mas eu acho que elas têm, em qualquer momento surge uma oportunidade de servir. Pode falar, Thelma. eu acho que toda vez que a gente está ou participando de um estudo, ou porque eu não sei vocês, mas no Ian Ruiz a gente tem estudo quase todos os dias, né? E quando a gente não está participando do estudo, a gente está preparando o estudo. E aí entram também as terapias, entra também a meditação, então acho que a gente cuida da alma diariamente, né? É a parte essas 8 horas de lazer, eu não vejo como 8 horas de lazer, porque não dá. Você trabalha 8 horas, aí você tem 1 hora no caminho para o trabalho, 1 hora no caminho para casa, aí tem as crianças, você tem que fazer almoço, você tem que ver o dever de casa, você tem que lavar roupa. Não tem 8 horas de lazer, não dá. Na vida moderna de hoje, não dá 8 horas de lazer para gente. Mas eu me sinto muito bem, assim, cada vez que eu sento para preparar um estudo, eu sinto que eu aprendo mais. E ali eu estou trabalhando a minha alma. Cada vez que eu assisto um estudo, que eu presto atenção no tema que está sendo debatendo, eu também aprendo alguma coisa nova, eu estou trabalhando a minha alma. Cada vez que eu paro 10 minutinhos para meditar, eu estou trabalhando a minha alma. Cada vez que eu vou para terapia, eu estou trabalhando a minha alma. Então, é o trabalho, é parte do trabalho também, eu vejo assim. Eu queria dividir com vocês algo que aconteceu comigo na semana anterior, que eu fiquei assim um pouco reflexiva, né?
E gostaria até que vocês pudessem estar opinando a respeito. Eu nunca tive uma agenda tão intensa em termos de atividades espíritas como foi de quinta a domingo. Na quinta-feira, no final da tarde, eu fiz uma abertura para o pessoal da Federação Espírita de Alagoas. Eles estão dando início ao estudo do livro Grilhões Partidos. Já tem mais ou menos 2 a 3 meses que chegou o convite para a abertura desse estudo, né? E eu fiquei assim pensando um pouco no horário, porque dia de quinta é o dia que eu tenho reunião mediúnica lá na mansão. Mas terminaria 17h30, daria tempo suficiente e tal, era 1h30. Na sexta-feira, eu tinha uma palestra já agendada para um centro, que é um centro grande aqui em Salvador, Paulo e Estevão, às 15 horas. E aceitei um convite, esse foi mais recente. A do Paulo Estevão é agenda anual. E esse outro centro, que até a TV Mansão do Caminho transmite, dia de sexta-feira, o EVC, que é da União Espírita de Vitória da Conquista, o convite chega com 2 meses, 3 meses de antecedência, e aí eu já tinha essa atividade das 15 horas, mas eu pensei, não, é uma atividade online, a de 15 horas era presencial, não é uma atividade online, dá para fazer. No sábado, eu tinha uma palestra presencial em uma casa espírita, tudo de temas completamente diferentes. Eu tinha uma palestra presencial na casa espírita, de um centro, que é um centro muito antigo em nossa cidade. O dirigente desse centro, ele era muito amigo de tio Divaldo, faleceu tem quase 2 anos, com 92 anos, estava ali também ativo no trabalho. E é uma casa assim mais simples e que eu gosto demais. Então, agenda anual. Domingo, eu tive um seminário numa cidade do interior. Também agenda. Eu tive domingo agora, já tem a agenda para o próximo ano para o seminário neste interior. Então, é o interior que a gente faz um seminário anual e que a gente já deixa a data do ano seguinte. E domingo à tarde, eu viajei 1h30 para chegar ao interior e depois para voltar. Terminou 13 horas. A gente almoçou rapidamente, cheguei na minha casa às 15 horas e 17h30 eu já estava em um centro para fazer a abertura de uma semana espírita, que todo ano eu participo, mas nunca participei da abertura. Eu sempre estava no encerramento, na véspera do encerramento. Então, quando chegou o convite, Tânia, esse ano a gente quer que você faça a abertura. Eu tenho uma agenda que eu vou anotando para que não haja nenhum tipo de choque. E depois eu fiquei pensando, domingo de noite, segunda eu estava numa exaustão, porque eu ainda trabalho, né? Mas eu fiquei pensando, será que é isso mesmo que eu deva estar fazendo? E aí eu só me lembro de tio Divaldo, que quando ia para a Europa era 40 dias de atividade ininterrupta, fazendo não sei quantas viagens, um dia está numa cidade, no outro dia está em outra, mas o corpo sentiu, né? Eu não tenho a vitalidade. Tio Divaldo acabou de chegar dos Estados Unidos, gente. Passou uma semana, uma viagem que só de Campinas para Orlando é 8h30 de voo. E aí eu fiquei pensando, gente, será que é isso mesmo? Será que a gente deve estar fazendo tantas coisas para sentir o seu corpo nessa exaustão? Mas eu já recuperei, mas fiquei reflexiva. Eu queria que você, estou vendo 2 mãozinhas aí levantadas, de Roberta e de Rejane. Podem falar. Estou aqui para ouvir.
É que essa questão acho que é bastante importante, sabe? Ocupar o tempo e ocupar o tempo bem. Eu tenho duas fases da vida totalmente diferentes. A fase em que você ainda está trabalhando com crianças pequenas, com as atividades da casa espírita, ou com filhos adolescentes, em que há muitos compromissos da família e muitos compromissos profissionais, e ainda temos a casa espírita. Nesses momentos, eu usei o tempo para mim em qualquer momento livre que eu tinha. Então, se eu estava dirigindo da minha casa, e dou como exemplo, da minha casa para o trabalho, era meia hora dirigindo. Nesse momento, naquela época, eu ouvia CD, porque ainda não havia a internet, né, o Wi-Fi. Ouvia os Ah, CDs de Divaldo para entrar numa vibração que a minha mente melhorasse já quando chegasse no trabalho. Saíamos do trabalho 6h30, às vezes 6 horas, 15 para 6, para chegar na mediúnica que começava às 6h30. Então, era muito pouco tempo de preparo. Tinha que aproveitar aquele tempo também. E foi isso que eu aprendi ao longo dos anos, que você precisa usar o tempo que você tem para coisas produtivas, que também te fazem bem. Então, ocupar o tempo, realmente organizar de forma que a gente possa fazer a cada minuto coisas que gostamos e que nos fazem bem. Acho que essa é, assim, a minha lição de vida mesmo. Quando eu estive, quando eu estive agora, quando eu estou mais ocupada com pessoas doentes, ou com algum motivo que é mais angustiante, mais pesado emocionalmente, eu faço a mesma coisa. Eu procuro ouvir uma música, procuro estudar espiritismo, procuro fazer aquelas coisas que eu gosto para entrar em boas vibrações. Então, o ocupar o tempo é super importante, da maneira que a gente gosta de ocupar o tempo, sem ociosidade, mas sendo produtivo para nós e para os outros. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Roberta. Eu vou falar de uma maneira bem aberta e sincera. Sendo um espírito imperfeito que sou, eu tenho inconstâncias, né? Algumas vezes eu sou extremamente dedicado ao espiritismo, estudo, tenho dentro do meu calendário pelo menos 1 hora por dia de estudo do espiritismo, enfim, esses momentos, mas às vezes a gente se afasta, né? Não do trabalho na casa espírita, mas às vezes a gente se afasta dessa dedicação nesses momentos, como a Regina estava falando, né? Onde a gente tem tempo. E aí a gente precisa também colocar o foco em outras coisas. Por exemplo, aqui na Áustria, eu sou muito brasileira para o clima aqui da Áustria, né? Então, quando é o primeiro solzinho, eu tô lá fora, eu tô tomando sol, eu tô caminhando, né, eu tô fazendo alguma coisa lá fora. Então, às vezes, a gente prioriza de outras formas. E aí que eu acho que essa questão da lei do trabalho, né, como os espíritos são muito sábios, e Kardec nas perguntas também foi, esse bom uso da lei do trabalho e da lei do descanso, né? Desse descanso ativo, desse descanso produtivo, mas do descanso. Porque às vezes eu sinto que eu também atinjo um limite de absorção de conteúdo, que nem se eu quiser escutar uma palestra online, escutar um CD, escutar uma meditação, eu não vou conseguir absorver aquilo, porque ou eu estou exausta, a gente teve agora também 2, 3 semanas aí, com 2 semanas que tiveram um evento todo final de semana, e eu trabalho, meu filho estava doente, essa semana eu estava completamente exausta no trabalho também, né? Então, eu não tinha capacidade intelectual, cognitiva, de absorver nenhum tipo de conteúdo novo. Então, eu acabei, por exemplo, não estudando, não fazendo os meus estudos essa semana. Mas utilizei o tempo mental desse ócio criativo, vamos colocar assim, para tentar entender o que eu já tinha estudado, que também não sucedi muito por causa dessa exaustão mental. E aí eu me senti muito culpada por não ter conseguido cumprir, a minha agenda, vamos dizer assim, né? E aí eu entendi também, lendo Kardec, que precisa encontrar o equilíbrio, né? Os espíritos não pedem, ou a espiritualidade não pede que a gente seja perfeito, até porque a perfeição ainda não nos é dada. Eles pedem um esforço. E aí eu entendi que a todos os dias o nosso esforço é de uma forma diferente, porque nem todo dia a gente é capaz de dar 100% da gente, né? Dependendo do que é. Então,
É isso, é tentar ir encontrando esse meio termo, esse meio, né, dessa harmonia, dessa do seguir o caminho ainda, né, do estudo, mas sem se deixar perder também nessa obrigação do ter que fazer, para não perder o equilíbrio interno também, né? E era isso. Isso. É importante as duas colocações, porque cada um, de fato, vai tentando encontrar este meio termo. Quando Regiane trouxe aquela fase inicial que a gente passa com filho pequeno, filho que vai crescendo, que demanda mais atenção, e que eu estou falando aqui, eu me recordo que, eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu sempre trago isso como exemplo. O meu esposo, ele trabalhava em Aracaju, Sergipe, e ele passava a semana fora, ele só voltava sexta e ia segunda-feira. E eu passava a semana só com as crianças, mas na época eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo e que dormia na minha casa. E foi na época que meu filho tinha 5 anos que eu comecei, hoje ele tem 30, eu iniciei na reunião mediúnica. E um dia eu tinha já saído de casa à noite, eu tinha descido o elevador, estava caminhando para pegar o carro, quando ele correu, atrás de mim e disse: "Mamãe, mamãe, não vá, fique comigo", né. Então, é uma fase difícil, é uma fase dura para o exercício da maternidade, quando você não pode, dizer: "Não, eu vou", você tem que encontrar, maneiras de dialogar para que o seu filho ele não cresça com aversão a isto que é a sua vida, é o seu lazer, é o seu prazer estar nesse tipo de atividade. Hoje eu não tenho mais filho, né, pequeno, mas agora estou numa nova função de avó, e eu vejo que a gente começa também a se dividir um pouco, porque precisa, auxiliar ao filho nesse processo, desde quando você tem possibilidade de estar fazendo. Mas nós precisamos, de fato, ter clareza de que estar o tempo inteiro nessas atividades não vai lhe provocar um adoecimento, nenhuma exaustão, porque eu me senti cansada, mas assim, só foi na segunda-feira, porque veio desta sequência. Tanto que essa semana foi tão mais leve, em termos dessas atividades, que no final de semana eu tenho o trabalho, que é o trabalho do Encontro com o Projeto, que acontece sempre na mansão primeiro e terceiro sábado do mês. E domingo eu faço um estudo online do livro Nosso Lar, que é somente 30 minutos, e não é nada que exija, mas assim, me impactou, então, me chamou a atenção e eu pensei, né? Que bom que eu tenho um companheiro maravilhoso que também é bastante envolvido nas atividades, e isso não prejudica o relacionamento, porque é um outro cuidado que a gente precisa ter, né? Com quem nós estamos nos relacionando, qual é a aceitação em termos de trabalho. Nós conhecemos uma pessoa que na separação o companheiro virou e disse: "Você casou com a casa espírita e não comigo". Então, assim, é claro que no relacionamento envolve duas pessoas, não é unilateral. Então, ambas elas são responsáveis pela união, pela separação. E nós temos a nossa parcela de contribuição quando precisamos compatibilizar, né, todos os trabalhos que nós estamos desenvolvendo, para que não haja, né, um afastamento com a justiça. Não, estou trabalhando, não, estou trabalhando, não, estou na casa espírita, sim, mas você precisa atender a outros compromissos que também faz parte da sua trajetória, da sua caminhada evolutiva.
Ocupações fúteis ou perniciosas não pode ser considerada trabalho. Isto é uma reflexão trazida pela benfeitora Joana de Ângeles. Aqui um comentário que nós extraímos do próprio livro do estudo Consciência e Mediunidade, escrito pelos integrantes do projeto. Eles dizem assim: gastar energia com a inutilidade, com o vício, com a perversão moral é uma lesão à consciência, de consequências para o espírito imortal. Ontem à noite, no final já da palestra, o nosso tio Divaldo fez referência a um trabalhador da cidade de Cartagena, na Colômbia, que havia desencarnado. E tio Divaldo já vinha acompanhando o processo de adoecimento dessa pessoa, e aí tio Divaldo contou que ele pediu para poder, tio Divaldo pediu aos benfeitores para ele ter uma moratória. E aí tio Divaldo fez uma referência, né, que aquela pessoa ela era um pouco envolvida na área da sexualidade e ficar mais tempo poderia ser comprometedor para ela. E aí a gente pensa, né, nessas 3 expressões que foram trazidas pelo projeto, quando nós gastamos a nossa energia com o vício, a perversão moral e a inutilidade. E aí cabe cada um fazer a sua reflexão, porque muitas vezes a gente diz: ah, mas eu não tenho nenhum tipo de vício. E a gula? Não é um vício? Aí a gente lembra de André Luiz, quando chega um local que acusam de suicida, eu não sou suicida, eu me vi doente, eu me vi lutando com uma cirurgia que não foi bem sucedida, mas o vício não é somente do cigarro, do álcool, das drogas, existem outros tipos de vícios e que nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes nós ocupamos com os vícios e vai gerar consequências que somos nós próprios que vamos estar depois tendo que dar conta. Vamos consultar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Tormentos Voluntários. O que é que nós encontramos neste capítulo, que são as condições exatamente que nós buscamos e depois vamos ter que atravessar pelas aflições para que haja a nossa libertação. Se estamos aqui neste momento nos dedicando, nos empenhando a fazer um estudo e um aprofundamento que vai conferir a nós melhor qualidade para o trabalho que estamos desenvolvendo, este é o empenho que nós precisamos fazer para que esta nossa hora, quando Roberta trouxe a questão de que ela não teria nenhum tipo de aproveitamento escutar alguma coisa por conta do cansaço. Roberta, a gente reconhecer isso, às vezes, não chega à nossa consciência. E aí a gente joga lá alguma coisa para ouvir, está fazendo de conta que está ouvindo. Aí vem a necessidade da concentração, importantíssimo para toda e qualquer atividade que estejamos a desenvolver. Vamos dar o exemplo do atendimento fraterno. Chega alguém com uma inquietação, você é o tarefeiro do atendimento fraterno. Mas todo tarefeiro tem os seus conflitos, tem os seus desafios, tem as suas dores. Então, eles estão também, estes tarefeiros, necessitando de amparo, necessitando de conforto, mas é o voluntário que se apresenta para aquela tarefa.
Que coisa bacana nós encontrarmos pessoas com a disposição para poder estar trabalhando. Nós recebemos o contato de uma pessoa que já frequentou a nossa reunião mediúnica, a reunião que nós dirigimos, e já tem alguns anos, bem antes da pandemia, ela mudou para uma determinada cidade do interior, que fica em torno de 2 horas de Salvador. E aí ela disse: Tânia, a gente queria um apoio para o grupo, porque a casa não tinha atendimento fraterno, a gente vai iniciar com a tarefa. E aí me pediu algumas orientações, marcamos a data do seminário. Aí hoje na mensagem ela disse: olha, Tânia, nós não estamos com um grupo de tarefeiros que reúne os requisitos indispensáveis para o desempenho da tarefa. Aí eu virei para ela e disse: não existe perfeição, existe a boa vontade, é um requisito fundamental, mas só ela não basta. Eu preciso ter outros requisitos que eu vou conquistando ao longo do tempo. Então, por exemplo, se eu me candidato ao trabalho mediúnico, eu sei que eu não posso ter nenhum tipo de vício. Eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso ter a minha mente pervertida com o sexo. Agora, eu me colocar à disposição e reconhecer algum desse tipo de comportamento, eu estou me equivocando quando eu me coloco à disposição para esta tarefa. É por isso que já foi falado aqui, não lembro se foi Thelma que trouxe na sua fala, deste aspecto interior, que é também um trabalho que nós vamos fazer ao longo da nossa existência. É exatamente um pouco dessa fala, Thelma. O espírito encarnado, ele trabalha. Nós trabalhamos numa dimensão exterior. Nós temos o nosso trabalho formal, nós temos as nossas atividades na casa espírita, nós temos as nossas atividades sociais, mas nós também temos o trabalho que se constitui desta dimensão interior. O que é mesmo esse trabalho? Aí nós vamos pensar, tem uma página muito interessante que a benfeitora Joana de Ângeles escreve no livro Espírito e Vida, trazendo esse trabalho, ação, caridade, e fazendo um comparativo da parábola do bom samaritano com o trabalho que é desenvolvido na reunião mediúnica. Eu acho, deixa eu ver aqui a hora, são 15h06, talvez a gente encerre com esta página aqui, vamos ver, né? Eu acredito que vocês já tenham ouvido a respeito da parábola do bom samaritano. Fazendo uma síntese, um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado, surraram e ficou caído na estrada. Passou um sacerdote, olhou e seguiu. Passou um levita, olhou e seguiu. Eis que passa um samaritano. Quando vê aquele homem caído, ele senta, tira óleo da sua bolsa, limpa as feridas, coloca aquele homem no seu animal e leva a uma hospedaria. Dá moedas àquele dono da hospedaria e pede para que cuide daquele homem até voltar. E se houver necessidade de mais dinheiro para cuidar do homem, que no retorno ele pagaria. E aí a benfeitora faz uma alusão a esta parábola com o nosso trabalho mediúnico. E aí, qual é o comparativo que ela nos apresenta? Aquele homem caído na estrada, ele foi levado a uma hospedaria para que pudesse ser cuidado. E aí ela compara, né, essa hospedaria com o recinto da sala mediúnica e coloca hospedagem acolhedora.
que é este recinto? É exatamente o ambiente onde os mais variados espíritos chegam, e aquele ambiente ele precisa proporcionar o acolhimento ao espírito que está em desajuste, em sofrimento, em ódio, em desejo de vingança. Então, todos nós que compomos a equipe, nós precisamos, cada um na sua função. Olha o trabalho. Não importa qual a minha função, mas eu posso estar auxiliando com os meus pensamentos. E aí vem o que nós trabalhamos no encontro anterior, o quanto a meditação ela vai proporcionar esta harmonização íntima, essa ordenação das ideias, para que no diálogo que é estabelecido, o meu pensamento ele poder ir na direção do acolhimento que se faz necessário àquele espírito que apresenta aquele tipo de necessidade. Aí a benfeitora coloca que o homem caído, né, este homem que desceu de Jerusalém a Jericó, comparando com a sala mediúnica, é todo espírito que chega e que apresenta as mais variadas aflições. Eu queria trazer um comentário para vocês de algo que me chamou muita atenção na reunião mediúnica que nós participamos nesta segunda-feira em nossa casa, onde o nosso querido tio Divaldo participa. Geralmente, ele psicografa durante a reunião, né? É quase 100% de toda a reunião ele psicografar. E, eventualmente, após a psicografia, ele recebe algum tipo de espírito. Nesta segunda-feira, particularmente, ele recebeu um obsessor que eu fiquei a pensar, uma pessoa de 97 anos que tem um conjunto de fragilidades orgânicas, e nós sabemos que o processo da comunicação mediúnica é um processo que ocasiona um desgaste momentâneo, transitório ao organismo. O obsessor era dele mesmo e fazia algumas referências em termos de destruição, que sabia como acabar com a pseudo-vitalidade que ele carregava. E naquele momento, se nós ficamos apenas na curiosidade de estar prestando atenção que o Espírito está trazendo, sem vibrar para que ele receba um bom atendimento, para que ele possa sair dali em uma nova condição, foi um Espírito que no final disse: eu estou me despedindo porque eu quero, não porque vocês estão mandando eu ir embora. Então, resistente, difícil, mas é um espírito que somente pessoas como o tio Divaldo têm condições de receber, pela sua conduta moral, pela sua trajetória de vida. Então, chegam os mais variados espíritos e nós, membros da equipe, na nossa ação, é esta ponte, porque a ação a gente faz todo um apanhado introdutório, mas ela se relaciona muito mais particularmente ao exercício mediúnico. Então, na função que eu exerço, se eu não sou médium, se eu não sou dialogadora, eu serei a sustentadora, a assistente. Então, vai requerer de mim uma ação intensa da minha mente para que possa favorecer o bom êxito daquele diálogo, uma boa recepção das energias que nós emanamos pelos pensamentos, que vão ser transformadas para o acolhimento àquele espírito. Ela compara o dialogador ao encarregado da hospedaria.
porque é o dialogador que está a todo instante nesta comunicação com o espírito em sofrimento que chega através do médium e que precisa ser esta ponte que irá favorecer a retirada daquelas energias animalizadas, materializadas que o espírito carrega e que no processo da incorporação uma parte destas energias ela é deixada no médium e é por isso que depois no término da reunião mediúnica, na oração final, se aplica os passos para a dispersão destas energias. Médium obediente ao mandato é o bom samaritano. O que é esse médium obediente? É aquele que estuda como nós estamos aqui, que aprofunda, que vai ao longo do trabalho procurando ver de que maneira ele pode melhor atender as orientações no exercício da sua função. Lembrando que toda comunicação mediúnica ela tem um ponto de animismo, que é aquilo que é do próprio médium e que vai ser colocado, e que muitas vezes o médium não consegue distinguir que aquilo que ele está falando tem um componente que vem do seu próprio inconsciente. Médios recalcitrantes, o doutor indiferente e o levita sem piedade. É aqueles que sabem, por exemplo, o sacerdote, ele sabe qual é a sua função. Está vendo o homem caído. Ele não deveria ter aquela atitude de olhar e seguir adiante. Só que nós temos como base o conhecimento daquela época, que havia todo um ritual de purificação que o sacerdote fazia para poder se apresentar no templo. Então, se ele tem contato com sangue, todo aquele preparatório que ele fez se perde. E muitas vezes esse preparativo durava dias, 3 dias, 4 dias. Então, quando ele se achava pronto, ele ia ao templo. Então, a gente pode fazer uma analogia que o sacerdote, ele olhou, mas como ele não podia ter contato com sangue, para ele não perder todo o seu preparatório para adentrar ao templo, então ele seguiu a viagem. Via entre Jerusalém e Jericó, a estrada dos deveres fraternos. Lembrando que Jerusalém fica no alto, Jericó fica no baixo, Jerusalém, a cidade dos templos, das sinagogas, Jericó, a cidade do povo, a cidade do comércio. Então, quando nós descemos, o homem descia de Jerusalém para Jericó. Então, é como se nós estivéssemos descendo do nosso patamar, do nosso nível para nos encontrarmos no mudando. Mas aqui, quando coloca a estrada dos deveres, é porque saindo do templo, saímos com as informações, com as orientações daquilo que devemos seguir diante da comunidade humana, espírito, alma encarnada que somos, e que temos que deveres a cumprir dentro da sociedade que estamos inseridos. Os olhos, a benfeitora Joana de Ângeles, que foi exatamente quando o samaritano abriu a sua bolsa, pegou os olhos e começou a limpar as feridas daquele homem caído. A benfeitora compara com a oração na sala mediúnica. Nós vimos a respeito da oração em 2 momentos, e as moedas pagas ao hospedeiro, ela faz uma analogia com as renúncias e as dificuldades, exatamente, que o exercício mediúnico, o mandato mediúnico requer de nós. Então, eu acho que eu vou parar por aqui, porque já são 15h17. Eu gosto bastante dessa analogia que a benfeitora faz com a sala mediúnica e a parábola do bom samaritano. É assim muito rica, né? É.
Eu Muito coloquei rica. no grupo para as pessoas saberem qual é o capítulo, que eu abri direto aqui no Kindle, então ficou Ah, fácil. Nós estamos estudando esse livro, mas não chegamos lá ainda, não. E depois ela, ali ah, no final, ela chama bem atenção, né, que nós temos que ser como o bom samaritano, isso, quando o Espírito isso. se manifesta com os companheiros da mediúnica, É, companheiros da é casa porque espírita. isso tava lá na sequência, né? Exato. Está na sequência. Ok. Nós podemos ler, botei para lerem. Então, Ótimo, 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 muito ótimo. bom. Muito bom. Obrigada, Tané. Foi muito boa a discussão, porque abre oportunidade para as pessoas colocarem. E eu acho que se torna muito dinâmico o estudo. Muito obrigada.